Oi canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Laura e hoje eu quero conversar com vocês sobre Garota 11 da Amy Suiter Clarke, que é um thriller psicológico que mistura true crime com obsessão midiática. Então se você, assim como eu, é um consumista fervoroso de conteúdos de true crime na internet, fica até o final e já coloca esse livro aqui na sua lista de próximas leituras. Bom, Garota 11 foi um livro lançado em 2021 e que eu li há um tempo já, mas eu acho que super vale a pena trazer para o canal porque realmente é uma leitura super diferente do que eu tô acostumada a consumir. Ele me prendeu bastante pela estrutura narrativa e embora ele tenha vários elementos clássicos de thrillers contemporâneos, né, serial killers, desaparecimentos, perseguição de pistas, eu acho que o diferencial está justamente na maneira como a autora trabalha e apresenta para o leitor a relação entre violência e o consumo das tragédias reais como entretenimento. Antes de entrar na história em si, vale a pena falar um pouco sobre a autora. A Amy Suiter Clarke é uma escritora norte-americana e Garota 11 foi o romance de estreia dela. Dá para perceber claramente na escrita dela uma influência forte da cultura de true crime, principalmente de podcasts investigativos, documentários criminais e todo esse universo de narrativas sobre serial killers que se tornaram extremamente populares nos últimos anos. A linguagem dela é muito direta e pensada para manter ritmo, então super acessível para todo mundo. É aquele tipo de thriller que faz você querer continuar lendo, né? Porque cada capítulo termina deixando sempre alguma informação nova, alguma suspeita ou alguma dúvida importante. E embora o livro não reinvente, né, completamente o gênero, ele consegue usar elementos conhecidos de uma forma muito eficiente, como é o caso de inserir a produção de um podcast aqui dentro da história. A história gira em torno, então, de uma mulher chamada Ellie Castilho, que trabalhava como assistente social no começo da sua vida profissional, ajudando crianças em situação de vulnerabilidade, vítimas de alguma violência, enfim. Ao sair desse trabalho, ela inicia um podcast chamado Justiça Tardia, que tem foco em trazer luz a casos criminais antigos e não solucionados, a fim de que eles permaneçam na cabeça das pessoas até para caso de alguma nova pista surgir. Então ela faz todo um trabalho investigativo também, entrevistando pessoas envolvidas nesses crimes, revirando arquivos e até criando teorias por si só. Esse é o pano de fundo da história, ou seja, o passado da Ellie até aqui, né? Porque aqui no livro já é a nova temporada do podcast, onde ela traz para o foco os crimes de um serial killer chamado O Assassino da Contagem Regressiva. E por que ele ganhou esse nome? Porque ele assassinava meninas de acordo com suas idades, começando ali por uma menina de 21 anos, depois 20, 19 e assim por diante. Quando ele chegou na menina de idade 11, que dá nome ao título do livro, esse assassino simplesmente parou de matar, sumiu, algumas pessoas especulam que ele morreu, outras que ele foi preso por algum outro motivo, mas fato é que mesmo tendo esse modus operandi de matar de acordo com a idade, o que já dá uma grande pista, né, para a polícia, há 20 anos esse assassino já não opera mais e os crimes dele acabaram ficando impunes. Então, como eu falei, né, a Ellie retoma esse assunto, retoma a história do assassino da contagem regressiva e começa a receber alguns e-mails de ouvintes. E um desses e-mails traz uma mensagem de um homem que diz saber quem que é o assassino. Ela vai ao encontro desse homem para poder colher ali uma entrevista, fazer algumas perguntas, mas quando ela chega para encontrá-lo, ele tá o quê? Morto. E aí algumas meninas começam a desaparecer novamente e tudo se parece muito com o modus operandi do assassino da contagem regressiva. E é a partir daí que o livro engrena e a Ellie decide transformar esses novos desaparecimentos na temporada principal do podcast dela, mesclando ali as conexões entre os crimes antigos e os casos atuais. Essa estrutura do podcast é super interessante porque eu nunca tinha lido nada que trouxesse as coisas dessa forma e funciona muito bem porque permite que a narrativa avance tanto pela investigação oficial quanto pela exploração das teorias, entrevistas, arquivos antigos e até as memórias dos envolvidos. Então a gente pode ver que em alguns capítulos ele é o próprio roteiro do podcast dela. Então ele começa como o título do podcast de Justiça Tardia, a data em que ele foi gravado. Então ele até fala 5º episódio, 6º episódio, tal episódio, né, da primeira, segunda, terceira temporada. E ele mostra algumas entrevistas também, tudo transcrito, bem conforme ela gravaria para o podcast. E uma das coisas que mais agrada no livro, para quem curte investigação policial assim como eu, né, e como vocês também, eu acredito, é justamente essa sensação das coisas sendo descobertas aos poucos.
Então tem várias hipóteses sendo construídas e desconstruídas ali ao longo da história, informações contraditórias aparecendo aos poucos e tal. Além disso, existe também uma discussão muito interessante sobre o consumo de true crime. A protagonista construiu uma carreira sólida e muito reconhecimento em cima de histórias violentas reais, e o livro levanta várias vezes, aqui em vários momentos, a pergunta sobre até que ponto existe ética entre investigação, busca por justiça e exploração do sofrimento alheio. A Amy traz isso aqui muito enfatizado quando ela numera as vítimas junto com os títulos dos episódios do podcast. Então o que a gente acaba vendo aqui não é somente a história em si, mas também aquela alfinetadinha, aquela crítica sobre ficar obcecado em acompanhar crimes o tempo todo. A própria numeração das vítimas reforça muito isso, né? Como eu falei. As meninas praticamente perdem a individualidade dentro da lógica do serial killer e da forma como a mídia cobre tudo o que tá rolando. A protagonista também funciona muito bem, justamente porque ela não é uma investigadora perfeita. A Ellie se mostra super obcecada pelo caso e muitas vezes ela toma atitudes impulsivas por causa disso. Fora o próprio fato de que não é nada legal se meter, né, em uma investigação em andamento na polícia. Isso já é comprovado por A mais B. O ideal na hora de criar conteúdo sobre crimes na internet é esperar para ver o que dá, né? Ou o criminoso ser preso, ou as coisas acalmarem, a poeira baixar, para depois você trazer os fatos. Isso porque trazer conteúdo para TV ou para internet, enfim, para as redes sociais, enquanto um caso está acontecendo, pode fazer com que o criminoso acompanhe esses fatos, né, que estão sendo mostrados, as publicações, enfim, as matérias de jornal, e ele se influencie e ele acabe funcionando através do que está sendo mostrado na TV e nas redes sociais. Porque enquanto está tudo acontecendo ali, né, pessoas sumindo, a polícia envolvida, pistas aparecendo, né, dependendo de como você conduz esse trabalho informativo, isso pode sim atrapalhar muito na resolução do caso, sobretudo quando você tem um podcast famoso como a Ellie tem aqui no livro, né? Uma coisa que também eu gostei bastante foi o fato de o livro não romantizar a figura do serial killer. Em muitos thrillers contemporâneos, né, existe quase que uma fascinação pelo assassino, transformando ele quase que em uma figura de gênio. Aqui, embora o mistério seja sim em torno do criminoso, existe também uma preocupação bem grande e constante em mostrar o dano causado às vítimas e às sobreviventes. E isso se conecta diretamente à crítica sobre true crime presente no livro inteiro, porque a narrativa parece perguntar constantemente por que nós somos tão fascinados por esse tipo de violência. Por que tantas pessoas acompanham casos brutais como se fossem série de entretenimento, né? Até que ponto existe empatia real pelas vítimas, sabe? Agora, falando mais um pouco e mais especificamente sobre a estrutura narrativa, isso foi algo que também contribuiu bastante para o ritmo da leitura. Os capítulos são relativamente curtos, sempre terminando com algum gancho importante, e isso faz a leitura avançar muito rápido, daqueles livros que a gente pega para ler só mais um capítulo e acaba lendo muito mais do que isso, sabe? Em relação ao desfecho, eu achei satisfatório dentro da proposta do livro. Tem aqui alguns fatores meio óbvios, assim, não vou mentir, não é um thriller perfeito, mas de fato o suspense se mantém até os capítulos finais e embora a gente consiga antecipar algumas coisas, eu ainda acho um excelente livro. Me contem o que vocês acharam, se gostaram da dica, não esqueçam do like e de se inscrever no canal, caso ainda não sejam inscritos. Como sempre eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link, caso vocês queiram comprar um exemplar, lembrando que comprando por ali vocês ainda ajudam o canal a continuar existindo. Um beijo e até o próximo!